pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo inspirador do nosso canal. Hoje vamos mergulhar na fascinante história de Ruth, um dos livros mais curtos e impactantes da Bíblia, com apenas 4 capítulos. É interessante notar que apenas 2 mulheres têm livros inteiros dedicados a elas nas Escrituras Sagradas, Ruth e Esther. E Ruth, uma moabita, é uma das ancestrais de Jesus Cristo, conforme registrado na genealogia do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 16. Os eventos narrados no livro de Ruth aconteceram durante um período desafiador na história de Israel, quando os juízes governavam. Naquela época, Israel estava preso em um ciclo repetitivo de abandono de Deus e adoração a ídolos, o que resultava na opressão por inimigos permitida por Deus. Quando o povo reconhecia seus erros, clamava a Deus por ajuda, e ele, então, levantava um juiz para libertá-los. No entanto, logo após a missão do juiz ser cumprida, o povo recaía na idolatria. Vamos explorar juntos como a fé e a determinação de Ruth a levaram a ser parte essencial do plano divino. Acompanhe-nos nessa jornada de superação, lealdade e amor, que continua a inspirar gerações. Se você está tão empolgado quanto nós para descobrir as lições poderosas desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos desvendar juntos os mistérios e as lições profundas da história de Ruth. Vem com a gente. Vem! O livro de Ruth é um dos mais curtos da Bíblia, com apenas 4 capítulos. Apenas 2 mulheres têm livros inteiros dedicados a elas nas Escrituras Sagradas, Ruth e Esther. Ruth, uma moabita, é uma das ancestrais de Jesus Cristo, conforme registrado na genealogia do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 16. Os eventos narrados em Ruth ocorreram durante um período desafiador na história de Israel, quando os juízes governavam. Naquela época, Israel estava preso em um ciclo repetitivo de abandono de Deus e adoração a ídolos, o que resultava na opressão por inimigos permitida por Deus. Quando o povo reconhecia seus erros, clamava a Deus por ajuda e ele então levantava um juiz para libertá-los. No entanto, logo após a missão do juiz ser cumprida, o povo recaía na idolatria. Foi durante uma dessas crises que ocorreu uma grande escassez de alimentos em Israel, um período de fome severa. Em meio a essa fome, um homem chamado Elimeleque decidiu deixar Belém, em Judá, e migrar para a terra de Moabe em busca de melhores condições de vida. Ele levou consigo sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles partiram com a esperança de encontrar sustento e uma vida melhor. No entanto, a estadia em Moabe não foi fácil. Pouco tempo após sua chegada, Elimeleque faleceu, deixando Noemi sozinha com seus 2 filhos. Apesar da perda, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e por um tempo parecia que a família encontraria estabilidade. Contudo, uma tragédia ainda maior se abateu sobre eles quando Malom e Quilion também morreram, deixando Noemi e suas noras viúvas e desamparadas. Desolada e sem recursos, Noemi decidiu retornar a Belém após ouvir que Deus havia provido alimento para o seu povo novamente. Ela incentivou suas noras a permanecerem em Moabe e refazerem suas vidas lá. Orfa, após muito pesar, decidiu seguir o conselho de Noemi e ficou em Moabe. Ruth, no entanto, recusou-se a abandonar sua sogra. Com uma lealdade inabalável, Ruth declarou: "Onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, pousarei. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus." Ao chegarem a Belém, Noemi e Ruth enfrentaram a dura realidade de serem viúvas sem meios de sustento.
Rute, determinada a prover para elas, foi trabalhar nos campos de cevada, colhendo espigas que os ceifeiros deixavam para trás. A providência divina a guiou ao campo de Boaz, um parente de Elimeleque, que, ao conhecer a dedicação e a bondade de Rute, mostrou-lhe grande favor. Boaz assegurou que Rute pudesse colher com segurança e ordenou que os trabalhadores deixassem espigas extras para ela. Ele também a convidou para comer com os ceifeiros, mostrando sua generosidade e respeito. Ao saber disso, Noemi viu a mão de Deus em suas circunstâncias e começou a vislumbrar uma nova esperança. Reconhecendo Boaz como um parente redentor, Noemi elaborou um plano para garantir um futuro seguro para Rute. Ela orientou Rute a ir à eira onde Boaz estava separando o grão, e após ele adormecer, deitar-se a seus pés, como um sinal de humildade e pedido de proteção. Boaz, surpreendido e tocado pelo gesto de Rute, prometeu agir como seu redentor, desde que um parente mais próximo não desejasse exercer esse direito. No dia seguinte, Boaz tratou dos assuntos legais e, com o consentimento da comunidade, tomou Rute como esposa. Rute e Boaz tiveram um filho, Obed, que se tornou o avô de Davi, ligando diretamente a linhagem de Rute a Jesus Cristo. A história de Rute, de lealdade e fé, não só garantiu seu próprio futuro e o de Noemi, mas também desempenhou um papel crucial no plano divino de redenção da humanidade. Essa narrativa de amor, fé e redenção nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e propósito divino em nossas vidas. A marca de Deus, visível nas ações e decisões de Rute, nos inspira a buscar e confiar no plano maior que Ele tem para cada um de nós. Ela se viu viúva e sem filhos, o que a colocou em uma situação muito precária. Além disso, a fome se espalhou e Noemi não tinha meios de se sustentar em Moabe. A solidão e a falta de recursos tornaram sua vida extremamente desafiadora. Um dia, Noemi soube que o Senhor havia ajudado seu povo, concedendo boas colheitas. Decidida a retornar para Judá, ela e suas noras começaram a jornada de volta. No caminho, Noemi disse às noras: "Voltem para casa e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Que o Senhor permita que vocês se casem novamente e cada uma encontre um novo lar." Após dar-lhes um beijo de despedida, ambas começaram a chorar alto e disseram: "Não, nós não voltaremos. Iremos com a senhora e ficaremos com seu povo." Mas Noemi insistiu, dizendo: Noemi então perguntou: "Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês?" Elas começaram a chorar alto novamente. Orfa, com lágrimas nos olhos, se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Rute permaneceu firme. Noemi insistiu: "Veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela." Porém, Rute respondeu com determinação: "Não me peça para deixá-la, nem para me afastar de você. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, nos separar." Vendo a firmeza de Rute, Noemi não disse mais nada. Essa passagem é um poderoso exemplo de lealdade. Rute escolheu permanecer com Noemi, mesmo sem garantias de uma vida fácil. Sua declaração: "Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Demonstra um compromisso profundo e uma fé inabalável. O compromisso inabalável de Rute com seu relacionamento e sua fé ficou evidente na sua decisão de ficar ao lado de Noemi. Quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: "Esta é a Noemi?" Porém ela respondia:
Não me chamem de Noemi, que significa feliz. Chamem-me de Mara, que significa amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Essa passagem pode ser comparada à jornada de uma pessoa ao longo da vida, cheia de altos e baixos. Noemi, inicialmente conhecida como feliz, experimentou momentos de prosperidade e alegria quando deixou sua terra natal. No entanto, ao retornar, sua vida havia mudado drasticamente e ela se considerava amargurada. É importante reconhecer que cada estágio da vida tem seu propósito e que Deus está presente em todas as circunstâncias, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. A história de Noemi nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a presença divina não nos abandona. Noemi tinha um parente chamado Boaz, um homem rico e muito respeitado, que era da família de Elimeleque, seu falecido marido. Um dia, Ruth disse a Noemi: "Deixe-me ir às plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me permita seguir atrás dele, recolhendo as espigas que forem caindo." Noemi respondeu: "Vá, minha filha." Então Ruth foi ao campo e seguiu atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. Por acaso, ela acabou entrando numa plantação que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz, ao notar Ruth, perguntou ao chefe dos trabalhadores: "Quem é aquela moça ali?" E ele respondeu: "É a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela pediu para seguir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que forem caindo. Ela está trabalhando desde cedo até agora, com uma breve pausa para descansar debaixo do abrigo." Então Boaz disse a Ruth: "Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos meus empregados para não mexerem com você. Quando sentir sede, beba da água que os empregados tirarem para beber." Ao ouvir isso, Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: "Por que o Senhor reparou em mim e é tão bom comigo, sendo eu uma estrangeira?" Boaz respondeu: "Eu ouvi falar de tudo o que você fez por sua sogra desde que seu marido morreu. Sei que você deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver entre pessoas que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio buscar refúgio, lhe dê uma grande recompensa." Ruth disse a Boaz: "O Senhor está sendo muito bom para mim. Suas palavras me dão ânimo, pois fala comigo com tanta bondade, mesmo eu não sendo mais do que uma de suas empregadas." Vale lembrar que a mesma mulher que no passado havia sido uma prostituta, Raabe, escondeu os espiões de Israel e sobreviveu à queda de Jericó devido à sua fé em Deus, como mencionado em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Boaz, com suas raízes em Belém e sua conexão com Raabe, tornou-se uma figura fundamental na trama da história de Ruth. Ruth queria cuidar de Noemi, então pediu permissão para ir ao campo colher os grãos que caíam. Isso se relaciona com uma lei de Moisés, que dizia que durante a colheita, os israelitas deveriam deixar alguns grãos para trás de propósito, para que os pobres pudessem recolhê-los. Essa lei está registrada em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 19 a 21. Ruth seguiu os ceifeiros para colher os grãos e, por providência divina, acabou no campo de Boaz. Na Bíblia, o que parece ser uma coincidência deve ser considerado como a providência de Deus. Nada acontece por acaso e ninguém está em um lugar por acidente. Foi uma obra providencial de Deus na vida de Ruth. Boaz, o proprietário da plantação onde Ruth estava trabalhando, demonstrou generosidade e bondade para com ela. Durante o almoço, ele a convidou para comer pão e vinho com seus trabalhadores, oferecendo também cevada torrada.
Boaz instruiu seus empregados a permitirem que Ruth apanhasse espigas no meio dos feixes e até mesmo a deixassem cair algumas espigas de propósito para que ela pudesse coletá-las. Ele enfatizou que não deveriam tratá-la mal. Ruth passou o dia no campo, colhendo uma quantidade significativa de cevada. Depois, debulhou os grãos e trouxe para casa quase 25 quilos de cevada, além de compartilhar sua refeição com Noemi. Noemi ficou surpresa e alegre com a generosidade de Boaz, abençoando tanto Boaz quanto Ruth. Ruth contou a Noemi que Boaz a convidou para continuar trabalhando em sua plantação até o final da colheita, e Noemi concordou que ela deveria ficar lá para evitar possíveis humilhações em outras plantações. Assim, Ruth continuou a trabalhar na plantação de Boaz e permaneceu ao lado de sua sogra Noemi. Noemi ficou contente ao ver quanto Ruth conseguiu coletar naquela noite, mas ficou ainda mais surpresa ao descobrir que foi Boaz quem tinha sido tão bondoso com ela. Noemi percebeu que não era mera coincidência, mas sim a mão soberana de Deus trabalhando nos bastidores. Boaz é frequentemente chamado de parente redentor, alguém que resgata a propriedade e assume responsabilidades familiares. Noemi explicou a Ruth que Boaz era um dos redentores de sua família, o que significava que ele poderia cumprir a lei do casamento levirato. Essa lei, conforme descrita em Deuteronômio 25:5-10, estabelecia que se irmãos vivessem juntos e um deles morresse sem deixar filhos, a viúva não deveria se casar com um estranho fora da família. Em vez disso, um parente próximo deveria cumprir esse papel de redentor. Noemi percebeu que havia uma conexão especial entre Ruth e Boaz, não por acaso, mas como parte do plano de Deus para cuidar de suas vidas. Esta história ilustra como Deus estava trabalhando nos detalhes para trazer conforto e esperança à vida de Ruth e Noemi. Noemi orientou Ruth a tomar medidas específicas para se aproximar de Boaz. Ela aconselhou Ruth a se arrumar, vestir suas melhores roupas e perfumar-se. Em seguida, Ruth deveria se aproximar de Boaz enquanto ele dormia, descobrir seus pés e deitar-se ali, pedindo sua proteção como parente próximo. Ruth seguiu as instruções de Noemi e realizou essas ações durante a noite. Ao acordar e encontrar Ruth aos seus pés, Boaz elogiou sua lealdade e disposição em buscar proteção dentro da família, em vez de procurar um homem mais jovem e rico. Boaz expressou sua vontade de ajudar Ruth e mencionou outro parente mais próximo que tinha o direito sobre as terras e responsabilidades relacionadas. Ruth retornou para Noemi e compartilhou todos os detalhes da interação com Boaz, incluindo a generosidade que ele demonstrou ao lhe dar cevada. Boaz, então, encontrou o parente mais próximo de Elimeleque e propôs a compra das terras que pertenciam a Elimeleque e que Noemi desejava vender. O parente inicialmente concordou em comprar as terras, mas ao ser informado de que também teria que casar com Ruth, a viúva moabita, para manter a herança na família, ele desistiu do negócio. Isso permitiu que Boaz assumisse a responsabilidade. Boaz então realizou a transação diante das testemunhas, adquiriu as terras e se casou com Ruth. O povo e as autoridades abençoaram o casal, expressando o desejo de que eles fossem abençoados com descendentes, assim como Raquel e Leia foram para Jacó. Ruth, que se torna ancestral do rei Davi, destaca a importância da fé, da obediência a Deus e do cumprimento de sua vontade, que resultam em bênçãos e um papel significativo na linhagem real de Israel. A história de Ruth na Bíblia pode ser vista como uma poderosa analogia para muitos aspectos da vida. Uma analogia possível é a jornada espiritual e pessoal de alguém que encontra fé, propósito e pertencimento em um novo lugar. Imagine alguém que, como Ruth, enfrenta dificuldades em sua vida, como a perda de entes queridos ou desafios pessoais.
Essa pessoa pode se sentir como se estivesse em um Moabe, um lugar de desconforto ou adversidade. No entanto, assim como Ruth escolheu seguir Noemi para uma terra estrangeira e adotar sua fé, essa pessoa encontra um novo começo em sua vida ao descobrir sua própria fé ou propósito. Ao se mudar para um lugar espiritualmente mais rico, simbolizado por Belém, essa pessoa experimenta a generosidade, o amor e a bênção divina. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é possível encontrar esperança, amor e um sentido mais profundo na vida. Ruth nos lembra que a lealdade, a generosidade e a disposição para se adaptar são virtudes valiosas em nossa jornada pessoal. Em resumo, a vida de Ruth pode ser vista como uma analogia para a jornada espiritual e pessoal de alguém que encontra significado e pertencimento, mesmo quando enfrenta dificuldades e mudanças significativas em sua vida. Isso nos lembra que, ao confiarmos em Deus e seguirmos sua vontade, podemos ver seus planos maravilhosos se desdobrarem em nossas vidas, mesmo diante de desafios e adversidades. A jornada de Ruth é um poderoso testemunho de fé, lealdade e resiliência. Desde a sua decisão de deixar sua terra natal e seguir com Noemi até o encontro providencial com Boaz, cada passo revelou sua confiança inabalável em Deus. Ruth nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, a fé pode abrir portas e transformar vidas. Ela mostrou que a verdadeira devoção vai além das palavras. É refletida em ações, sacrifícios e na confiança em um propósito maior. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Diga de qual cidade você nos assiste e ajude a espalhar esta história de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.